A paz do Senhor. Se você está assistindo esse vídeo, obviamente é porque você é alguém que congrega na Assembleia de Deus, Ministério Chácara São Silvestre, mediante o trabalho de cada irmão da igreja, de cada obreiro, de cada obreira, ter a sua família, o seu trabalho, e a gente não conseguimos reunir todos de uma vez, e a nossa vida ser também bem corrida, a igreja, a gráfica, a faculdade, a agenda, e nós estamos concentrados nos cultos de quinta-feira e no culto de domingo, todas as quintas e todos os domingos nós estamos na igreja. Então, o que nós estamos fazendo, né? Vamos dar aqui um preparo, né, do obreiro e o culto, né? E através desse vídeo no canal do YouTube da nossa igreja, você vai poder acompanhar aí no conforto da sua casa. Amém? Então, é muito bom que você possa assistir e nós venhamos aprender juntos e crescer não somente na graça, mas no conhecimento, né? Uma das primeiras características que envolve o culto é que, né, pastora Maria? Está aqui assim, né? Primeiro vídeo gravado para os obreiros da igreja, mas a primeira característica que envolve o obreiro e o culto é que o culto não começa na igreja, tá? O culto começa em casa, tá? O primeiro detalhe que eu quero deixar aí para os obreiros da igreja é que o culto começa em casa, tá? Ou seja, quando nós vamos chegar na igreja, o culto já tem que estar acontecendo em nós desde que nós saímos de casa, tá? Isso é uma preocupação muito grande, né, pastora Maria? De a pessoa, quando chegar lá eu vou ver o que eu faço, que isso, o que. Às vezes chega na igreja a pessoa não consegue nem orar, tá? Então, assim, o obreiro e o culto, ele já tem que entender, um obreiro que está preparado para cultuar a Deus e servir ao Senhor Jesus no culto em que as pessoas vêm adorar ao Senhor, ele tem que entender que o culto começa em casa, tá? Quer comentar, pastora Maria? É muito importante também sempre estar vigilante no decorrer do dia, porque querendo ou não, Satanás sempre vai querer lançar seta para te entristecer, para te abater, para alguma coisa que vai te chatear. Então é sempre bom você estar com espírito de adoração, mesmo em casa, a partir do momento que você acorda, que você levanta, principalmente se você tem alguma função a realizar na igreja, no culto à noite, porque aí é onde que Satanás ele mais vai investir para tentar roubar a tua paz, a tua comunhão com Deus naquele dia. É isso, pastor? Ok. Uma característica que envolve, tá, o culto do obreiro, tá, é o ministério da oração, tá? Impossível ministério da oração, tá? E aí tem uns, ó, tá? Pega um lá pra mim, vazando tinta ali. Uma das características, tá? Vou separar aqui, ó. Aqui é um e aqui é outro, tá? Ministério da oração, tá? Então, o obreiro deve exercer o ministério da oração. Muitas das vezes, o obreiro entendendo que o culto começa em casa, ele já começa a fazer uma oração antes de sair de casa. Aliás, o obreiro, o ministro, a pessoa que serve a Cristo, deve sempre ao sair de casa orar a Deus, para que Deus venha guardar, dar livramento. Se você está indo para o culto, pedir a Deus já em casa, que Ele coloque os anjos para guardar o seu caminho, e para que quando chegar na igreja, possa lhe usar como um obreiro, como
instrumento, como uma ferramenta para que o nome dele seja glorificado, tá? E o obreiro que entende que o culto começa em casa e ele tem o ministério da oração, este obreiro, esta obreira, tá? Vai ser uma pessoa mais dinâmica no culto. E meu dedo sujou de tinta aqui e a pastora Maria me ajudou. Obrigado, viu? Isso é uma bênção. Porque se desse um copo de água, né, imagine um pano com álcool. Né? Então, o ministério da oração é muito importante. Quando o obreiro chega na igreja, é normal, né? Normal. Às vezes a pessoa chega tão naquela correria e ela, às vezes, não consegue orar, tá? Então, assim, o obreiro da igreja, a obreira da igreja, tá? Tem que orar na igreja, tá? O obreiro, a obreira tem que orar na igreja, tá? Nós temos aí algumas características que envolvem o culto, tá? Vocês vão perceber, eu quero começar do altar, tá? Como eu sou pastor, pastora Maria, e qualquer pessoa que for exercer o ministério do altar, vai dirigir um culto, é bem possível que um culto ou outro nós vamos falar, o obreiro, a obreira tal, vai fazer a oração de 30 minutos, vai dirigir o culto, tá? Então, deve-se chegar o mais rápido, às vezes o trabalho, tudo isso acontece, é normal, mas podendo chegar cedo, dobra o joelho para orar. Chegou na metade do culto, dobre o joelho para orar. O obreiro deve orar na igreja, para que o culto seja um culto voltado às coisas espirituais, tá? Então, oração, muito importante. No altar, nós oramos 30 minutos ao iniciar o culto, muito importante. Você vai perceber que quando eu fico na porta, e eu vou começar a trocar por uns dias, vamos colocar os irmãos para orar no altar, e eu vou ficar na porta. Então, quando eu fico na porta, quando o obreiro fica na porta, são os dois lugares mais importantes para o obreiro estar no culto, tá? O altar e a porta. Quer comentar, pastora Maria? Pode falar. Muito interessante, porque o obreiro que ele fica na porta, tanto que fica no altar, que ele ora no microfone, obviamente, se ele está orando, está abrindo um culto, abrindo a oração, ele tem que orar alto. Não que os demais irmãos não tenham também que orar alto, né? Clamar ao Senhor mesmo em alta voz, que o culto, a oração, ela fica até mais gostosa quando todos oram num tom de voz elevado, né? Se envolve mesmo no mundo espiritual. Mas o obreiro da porta, ele precisa estar orando, vigilante, né? Não somente orando em espírito, não, tem que orar mesmo em voz alta mesmo, abençoando as pessoas da rua, a igreja, o ministério, as famílias. Tem que abrir a boca mesmo e orar no tom alto, tá? Isso daí ajuda até mesmo para você trazer um revestimento para a tua vida também naquele momento ali. Como o pastor Tojo disse, o culto ele começa em casa, então é obviamente que o cristão tem que estar sempre preparado. Só que ali naquele momento ali é um revestimento a mais para a vida dele, para aquele culto, para aquela noite, para aquele momento, para ele poder recepcionar as pessoas com mais alegria, não entrar seta de Satanás no seu coração, não, alguma coisa te abater, te entristecer, os maus pensamentos, sabe, aquele cansaço espiritual, aquela fadiga espiritual, no momento daquela oração que você está fazendo ali na porta, tudo isso vai começar a sair, vai começar a bater em retirada. Então, é muito importante que o obreiro ele seja perseverante na oração, mas na oração no clamor, oração em tom alto mesmo, para que assim o Senhor Deus, ele possa responder a tua oração naquele momento e você possa ser revestido de uma armadura espiritual para o culto naquela noite, naquele momento. Ok? Ok. Então, como eu estava dizendo, né, e como a pastora Maria falou, há uma necessidade, né, tanto no altar como na porta. Eu disse que os dois lugares mais importantes para um obreiro estar
é o altar e a porta da igreja. Quem está no altar tem o dever de observar tudo o que acontece na nave da igreja, principalmente quem vai dirigir o culto. Quem vai dirigir o culto está enxergando quem está chegando, quem sentou na cadeira, se o visitante chegou, se é uma pessoa conhecida, se não é. No mundo espiritual, pedindo discernimento a Deus, se deve ou não dar oportunidade, às vezes pedindo auxílio para alguém, chegou fulano de tal, é conhecido, não é? Então, isso tudo, o altar, ele está visado à nave da igreja, tá? Então, quem está na direção, quem está no altar, está observando a nave da igreja. E quem está na porta? Quem está na porta, ele tem uma múltipla função, tá? Múltipla, porque ele tem que olhar para a nave da igreja, ele tem que olhar na dinâmica da igreja do altar. O obreiro da porta, ele sempre está olhando para o altar, sempre está olhando para o som, sempre está olhando para os obreiros, para o pastor, sempre está olhando para os grupos, sempre está olhando para as crianças. E as crianças no culto funcionam assim. A criança não tem como se segurar no culto, a criança chora, né, pastora? Grita, chora. Aí, se a gente forçar uma criança a chorar numa igreja de pequeno porte como a nossa, o ambiente que não é tão grande, apenas para 56 pessoas, o choro da criança toma o ambiente. E aí tira a atenção de 3, 5 pessoas, daqui a pouco está todo mundo olhando para a criança. Então a criança está ali perto do pai, ela está brincando, não está fazendo barulho, não está derrubando cadeira, né? Então aí o obreiro fica observando, principalmente quando percebe que o pai e a mãe estão ali. Quando o filho vai para um lado, vai lá e pega, né? Então é relevante, tá? Então está observando a igreja, está pensando se o pai e a mãe estão pegando, não precisa o obreiro ir lá e ficar tentando levar a criança, enfim, o pai e a mãe já está ali, meu filho foi para lá, vai lá, e o próprio pai e a mãe estão buscando, né? Se acontecer, para que não haja o constrangimento, né, de o obreiro falar com o pai e com a mãe, é só nos dar um toque no altar. Nós vamos falar para o papai e para a mamãe com muito carinho, de uma forma que ele consiga segurar a criança sem que o obreiro precise falar com o pai, que não haja constrangimento, tá? Porque o culto com criança também é uma bênção, né, pastora Maria? Então, o Pentecoste só, né? É uma bênção de Deus e é só alegria. Então, quando o obreiro está olhando para a igreja, ao mesmo tempo, eu lembro das mulheres, né? Como eu cozinhei, lavei uns dias aí, foi bem poucos dias de férias para a pastora Maria, mas a mulher lava a louça, já pensando na casa que vai varrer. O obreiro da porta é mais ou menos dessa forma, a obreira. Por quê? Porque tem que olhar para a nave da igreja e ao mesmo tempo tem que olhar para o lado de fora. O obreiro da porta, 50% da observação dele está na nave da igreja, em todo o altar, no som, e 50% está do lado de fora, nas pessoas que passam na rua, nos carros dos irmãos que estão na igreja. Então, a porta é uma função muito importante, e eu poderia dizer que muito maior a responsabilidade do que está no altar. Vocês vão perceber que todas as vezes que eu fico na porta, quando é o período da oração, às vezes acontece de a pessoa abrir a igreja e ela ir sozinha. Quando a pessoa abre a igreja sozinho, então a pessoa não pode virar de costa, dobrar o joelho no altar, numa cadeira e deixar a igreja aberta, porque não sabe se alguém mal intencionado pode entrar, às vezes uma pessoa embriagada. Então, quando a pessoa abre a igreja, ela vai lá, abre, ainda ninguém chegou e já vai começar a oração, ora-se em pé, no altar, olhando para a rua, olhando para a porta. Agora chegou todo mundo ali, deu a hora da oração, o obreiro
da porta ora 5 minutos de joelhos e já levanta e começa a orar em pé. A oração, ela tem que ser uma oração fervorosa, tá? Então você vai perceber que quando eu fico na porta, eu sempre oro em voz alta, tá? Porque a porta é uma responsabilidade espiritual muito grande. Quer ver como é verdade? Se uma pessoa endemoniada, uma pessoa que tem espíritos malignos, sair de casa e falar, eu vou na igreja, por algum motivo, ela conseguir ir à igreja, esse espírito maligno não se manifestar até ela chegar lá, essa pessoa vai entrar na igreja passando pela porta, né? Então, ali vai passar um peso espiritual e vai entrar dentro da igreja. Ali dentro Deus vai dar libertação. Mas quando o espírito maligno ele passa e ele vê que há um obreiro, uma obreira espiritual na porta, muitas das vezes ele não vai conseguir nem entrar. Não consegue entrar. Às vezes ele vem na pessoa, mas quando vê ali o obreiro dando glória a Deus, orando, clamando, adorando, glória a Deus, né? O obreiro da porta ele tem que ser dinâmico, né? Ele tem que estar ali e tal, chega uma pessoa, recepciona. E muito importante também, às vezes, acontece de estar um obreiro na porta, e aí tem outros obreiros na igreja. E aí aqueles obreiros pensam assim, puxa, o irmão, a irmã já está na porta, então eu vou ficar sentado aqui. Então assim, se o obreiro, o culto dele começa em casa, o ministério que ele tem, que ela tem o ministério da oração, este obreiro, quando chega na igreja, mesmo que já tenha alguém na porta, já tem alguém no som, já tem alguém dirigindo o culto, tem que ficar preparado para trabalhar no culto, né, pastora Maria? Tem que ficar ligado. Às vezes, por exemplo, a irmã Márcia está lá na porta e tal, ela já está cuidando da porta. E aí vai chegar pessoas, igual também muitas famílias. Então, uma pessoa para ficar na porta, tem outro obreiro, opa, dá para me ajudar. A irmã está cuidando da porta, vou recepcionar essas pessoas que estão chegando. Pode direcionar a pessoa, fica à vontade, leva a pessoa, direciona até uma cadeira, né? Pega o álcool em gel, ajuda a passar aí que a gente está na pandemia. Então, tem lugar para todo mundo na seara, né, pastora Maria? Exatamente. Outro ponto também interessante, o obreiro que ele fica na porta, ele tem que ficar muito vigilante também com os carros quando chega, porque ali é um lugar que a gente tem a igreja ali, que a gente sabe que é difícil estacionar o carro. Então o obreiro, né, como nós somos ali mesmo, nós sabemos aonde que pode estacionar e aonde que não pode. Então se chega uma pessoa de carro ali, a primeira coisa que o obreiro tem que fazer é ir até ele, saudar com a paz do Senhor e mostrar o ponto certo, o local certo de estacionar o carro. Sempre recepcionar aqueles visitantes, as pessoas que vierem cooperar, com um sorriso no rosto, saudando com a paz do Senhor, direcionando aonde a pessoa pode sentar, aonde não pode sentar, né? Porque tem até muitas pessoas que até mesmo o altar nós sabemos que tem ali as cadeiras dos pastores presidentes. Então a gente chega, irmãos, toma o seu assento lá em cima, lá pode subir, pastor pode subir, mas não, o obreiro ele tem que acompanhar até lá, mostrar a cadeira que é para sentar, né? A cadeira que não seja dos pastores presidente. Senão as pessoas elas entram e já vai direto para lá. O pastor chega na igreja, o lugar dele está ocupado. Fica até constrangedor para o pastor falar, ô irmão, aí é meu lugar, dá licença para mim me assentar aí. Então isso tudo é responsabilidade do obreiro, amém? Isto, tá? Existem 3 coisas, tá? Quero falar, existem várias na verdade. Mas como nós estamos falando para obreiros, para obreiras, tá? Existem 3 coisas que envolvem um culto para o obreiro, tá? Hoje eu quero falar de 3 junto com a pastora Maria, tá? Em um culto de adoração a Deus, Deus pode, tá? Primeiro, salvar almas, tá? Que é o nosso foco, tá? Estamos focados em ganhar almas para o Senhor Jesus. Então eu vou fazer a minha parte, cada um vai fazer a sua parte. Vou postar lá um cartaz no grupo, ajuda a compartilhar. Vai soltar uma vinheta, ajuda a compartilhar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Ajude, porque você já vai estar evangelizando, né? Então, o
As pessoas que forem convidadas virão para o culto. É neste culto que nós nos preparamos para então receber essas pessoas que Jesus vai salvar. Muitas das vezes pessoas afastadas, muitas das vezes pessoas que foram magoadas, não querem mais congregar e por uma bondade de Deus vão vir ali ao culto adorar a Deus, e isso já é dela estar lá um sinal de que Deus quer operar na vida dela, tá? Então, Deus pode salvar almas, tá? É um ponto Segundo, interessante, pastor Túlio, que as almas, tanto a pessoa que se unir, já é crente, mas está se unindo com a igreja, ou a alma que está aceitando Jesus, nós não temos ainda obreiros homens, Deus está começando a trazer agora. Então as obreiras mulher, é um varão, vou deixar ele sozinho, não, acompanha, não precisa encostar, só ficar ali na retaguarda só, em espírito de oração, porque se de repente aquela pessoa manifesta um demônio, ela vem cair, querendo ou não, a obreira ela está ali para poder auxiliar, para poder apoiar, porque o pastor vai estar orando no momento. Né? Então é sempre bom os obreiros estarem vigilantes nisso. Qualquer alma, seja criança, adolescente, seja uma mulher, um homem, acompanha sempre a alma que ela na frente quando ela for aceitar Jesus ou quando ela for se unir, ou até mesmo pedir uma oração, porque às vezes a pessoa vai pedir uma oração, o obreiro fala, não acontece nada, e aí de repente aquela pessoa ela vem e cai, né? Como uma vez aconteceu ali, a minha irmã estava grávida e Deus mandava eu orar por ela. No momento que a gente estendeu a mão, ela caiu com tudo, não tinha nenhuma obreira atrás para poder sustentar ela. Graças a Deus que uma funcionava com a criança. Então isso daí já é o obreiro que estiver dentro da igreja, né? A obreira da porta cuida da porta, exceto se não tiver nenhum obreiro na nave, aí a obreira da porta ela vem ajudar, auxiliar. Mas se tiver obreiro na casa, se você estiver ali no culto no dia, esteja sempre ligado nisso. A pessoa vem na frente, você vem acompanhando ela, seja para receber oração, seja para se reconciliar, ou seja para aceitar Jesus. Ok. Então, só para a gente lembrar, Deus pode salvar almas. Vamos, na hora do apelo, que a pastora Maria está falando. Então, nós vamos começar a ministrar, até mesmo se Deus puder salvar almas na hora do apelo, que é alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tem alguém lá levantou a mão, mesmo que seja um varão, acompanha do lado, eu vou te levar lá no altar, só acompanha, né? Porque imagina eu estou lá fazendo o apelo, pastor, aí eu sou o único varão ali da igreja, um exemplo, então eu vou sair do altar e vou pegar ele, já estou orando, já estou fazendo um apelo, vou ter que ir lá embaixo e acompanhar ele até o altar. Não, então o obreiro, a obreira acompanha as almas até o altar. A pessoa quer se unir no ministério, acompanha também até na frente. E eu sempre falo isso, na questão de salvar almas. A pessoa que está na porta é sempre a primeira a recepcionar. Paz do Senhor, o senhor é obreiro, é obreira, de qual igreja você é, vai anotar o nome. A pessoa chega ali, independente de ser de outra igreja, ou ser uma pessoa que não conhece a Cristo, todos, tá? Estou dizendo todos, eu me incluo nisso, obreiros da igreja, tá? Devem prestar atenção nisso, estou instruindo, tá? Quando você ver uma pessoa entrar na igreja, percebeu que chegou alguém, levante do seu lugar e vá cumprimentar essa pessoa. Se é um homem, a paz do Senhor. No meu caso, que sou homem, se for uma mulher, a paz do Senhor. Se for uma mulher e chegou um homem, você me dá a paz do Senhor. A paz do Senhor. Tá? Se é uma mulher que chegou, então dá a paz do Senhor por causa da pandemia. Quando acabar a pandemia, recepciona. Se vê que a pessoa está carente de um abraço, abrace, tá? Na pandemia tudo é proibido, mas passou a pandemia, está vacinado, está vacinada, dá um abraço. Seja bem-vinda, não precisa abraçar, seja bem-vinda, dá paz, Senhor, seja bem-vindo à casa do Pai, fica à vontade, Deus vai falar com você hoje, pode escolher qual, pode sentar onde você se sentir bem, recepciona a pessoa, cumprimenta com a paz do Senhor. Imagine você como obreiro, chegar em um lugar, em uma igreja, e ninguém te cumprimentar, como você vai se sentir?
Então, nos colocamos como obreiro no lugar das pessoas que vão cultuar na igreja que nós congregamos, tá? O obreiro tem que estar ligado, chegou a alma, essa alma, ela veio com sede, Deus vai falar com ela, vou cumprimentar, é a casa do Pai, fica à vontade, transmite a alegria de estar ali para aquela pessoa, né? E isso é muito bom, você tem que transmitir que o lugar que ela chegou ali é o melhor lugar que ela pôde escolher para estar na presença de Deus naquela noite, naquele momento, tá? Principalmente se a pessoa falar que está sem ministério, aí você já abraça ela, fala, não, acabou de achar, é aqui mesmo, já pergunta, procura saber se a pessoa não tem interesse de um culto no lar dela, já marca um culto, marca um horário que dê para a família, para estar todos ali, para você pegar todos, e aí a gente vai lá e faz essa oração. Então procura sempre envolver as pessoas, principalmente se ela estivesse sem ministério. Mas a gente pensa. Primeiro, né, eu falei de 3 características que um obreiro tem que ter nele. Entender que Deus pode salvar almas. Segundo, que Deus edifica, tá? Só um ponto aqui, lembrando que nós somos um corpo, então nós somos uma equipe. Às vezes você fala assim, mas você vai cair um dia que não dá para mim no lar da pessoa fazer uma oração, não tem problema. Pastor Tojo, Pastora Maria, eu acabei de marcar um culto ali no lar, tem como vocês ir lá, dá para poder fazer essa oração, não vou conseguir ir. Você é o obreiro, você faz o papel do agendamento, de envolver a alma. E o que você não conseguir fazer, aí você chega até nós. Amém? Nós somos uma equipe. Deus quer salvar almas, primeiro, tá? Então o obreiro tem que entender que num culto Deus ele pode salvar almas, tem que estar ligado, focado. Segundo, tá? Deus quer edificar, tá? Ou seja, Deus ele quer edificar vidas, tá? Deus ele quer edificar vidas. Chegou pessoas ali, não, mas elas já são evangélicas. Deus ele quer edificar. E quem que Deus vai usar? Tá? Deus vai usar o pregador? Vai, a mensagem vai falar com todos. Deus vai usar o cantor? Deus vai usar o cantor. O louvor vai falar com a pessoa. Deus vai usar a oportunidade do testemunho? Vai falar com a pessoa. Mas Deus, irmãos, ele quer usar as suas ferramentas. As pessoas estão tão presas em falar assim, vamos para o culto, o pastor, a pastora, isso geral nas igrejas, tá? Só que nós como um corpo, principalmente eu vou dizer corpo de obreiros, que a instrução hoje é para os obreiros, para as obreiras, tá? Nós somos o corpo, aonde vai desenvolver o culto. Então, o pastor e os obreiros, tá? A liderança, o altar, conjuntamente os obreiros, irão ajudar a edificar no culto. Deus vai nos usar, vai usar a sua pessoa, obreiro, obreira, para edificar vidas durante o culto, tá? Você vê uma pessoa chorando, uma obreira, por exemplo, você vê uma pessoa chorando, se sentir Deus falar, vai lá, dá um abraço, ora, Deus mandou te abraçar, e vai lá, ora, e você vai ver o que vai acontecer. Deus vai bradar, tá? Deus vai edificar vidas e Deus vai usar você, obreira, você, obreiro, tá? É interessante, pastor Tojo, isso porque certa feita o Senhor mandava eu colocar as minhas mãos no pé de uma mulher. Imagina, você agachar no chão e colocar as mãos no pé de uma pessoa. Mas Deus, ele mandava eu colocar as mãos. E eu fui até aquela mulher, eu agachei, me ajoelhei no chão, coloquei as minhas 2 mãos nos pés dela, segurei e voltei para o meu lugar. Deus não mandou eu falar nada, não mandou eu fazer nada, somente isso. Colocar as mãos nos pés dela. E ali, depois de uma semana, essa mulher conseguiu o meu contato e ela falou, pastora, eu estava muito procurando a pastora, porque eu precisava contar, pastora, naquela noite eu estava com os meus pés tão pesados, eu estava com uma dor insuportável nas minhas pernas, e no momento que a pastora colocou as mãos nos meus pés, eu senti aquele peso
sair, eu senti as minhas pernas normal, novamente leve. Então, se o Senhor ele falar, dá um abraço, não questiona, dá este abraço, porque Deus ele sabe o que operar. Agora, se Deus mandar você profetizar, falar alguma coisa, fala sem medo, porque Deus ele se responsabiliza. Se Deus falar somente segure nas mãos, segura na mão daquela pessoa, porque Deus ele sabe. Se Deus manda você falar Jesus te ama, fala Jesus te ama. Isso também é edificar. Ok. Terceiro ponto. Tá? Primeiro, Deus pode e quer salvar almas. Segundo, Deus quer edificar, tá? Vidas. E a igreja também. E 3, Deus... Ok, vou colocar aqui, Deus quer, Ele não precisa, Ele não está tentando, Deus quer, tá? Avivar a sua igreja. Tá? Deus quer avivar a sua igreja, tá? Por que um obreiro precisa entender isso? Que Deus quer avivar a sua igreja, Deus quer avivar a sua obra, Deus quer avivar as almas, Deus quer que a chama do Evangelho esteja aceso nos corações, tá? E a pessoa que vem visitar uma igreja, a alma que vem visitar uma igreja, a pessoa que vem visitar o culto de adoração a Deus, se ela não é evangélica, é porque ela quer ouvir uma mensagem de salvação. Ela quer ouvir algo da parte de Deus. Se a pessoa que vem ao culto, ela já é evangélica, já é cristã, é porque algo lhe falta. Ela está com sede de ouvir a voz de Deus, de receber algo de Deus, e principalmente um renovo. Agora imagine comigo que a pessoa vai a uma igreja e quando ela chega na igreja, ela olha primeiro para o lugar onde ela entra, da porta para o altar, e quando ela olha para o altar, vê uma pessoa desanimada. A pessoa vai porque ela precisa recarregar as baterias. Ela está indo ao culto porque ela quer ouvir uma mensagem de salvação. Ela quer saber que Deus está naquele lugar e ela quer sentir isso. Ela não é crente, ela quer sentir que Deus existe, Ele está ali. Mas quando ela entra pela porta, ela vê uma pessoa desanimada, desligada, desatento. Aí olha para o altar e vê uma pessoa sentada lá assim, ó. Caçando os filhos. A pessoa vai falar assim, eu vim aqui para mim me animar, para mim acreditar, mas parece que o povo daqui não está acreditando no que eles pregam. Então, o obreiro precisa ter nesse... tem gente que fala assim, pastor, o senhor quer que Deus aviva? Não quero. Eu sei qual é as 3 características de um obreiro num culto. Deus ele pode salvar, Deus ele quer edificar e Deus quer avivar a sua igreja. E Deus, para promover um avivamento na igreja, a liderança, as pessoas que estão auxiliando, devem estar cheias do Espírito Santo, devem ter essa alegria, devem transmitir essa presença, tá? E isso vai acontecer com os obreiros. Não adianta o altar estar cheio de vasos, o altar está cheio de pastores e todos os pastores do altar estão cheios do Espírito Santo. Isso é muito bom, a unção vem de cima, passa pelo altar e depois vai descendo para a nave da igreja, mas se chegar na porta, então ela vai embora. Então a presença tem que estar dentro da casa. Então ela vem de cima, vai pegando o altar, vem, mas os obreiros da casa devem refletir o que está no altar, devem ter essa alegria, busque força de onde não tem. Tem dia que é luta. Ser obreiro, irmãos, é um ministério espinhoso.
Às vezes você chega na igreja todo arrebentado, você é um obreiro, você é um vaso, uma profetisa de Deus, as pessoas querem ver Deus usar você, mas tem dia que você chega na igreja arrebentado, não dá nem vontade de ir para o culto, mas aí você vai, e quando chega lá, você assume sua posição, às vezes você fala, não tem nem condição nem de estar, eu quero estar só sentado ouvindo. Mas Deus, Ele quer te usar. E é nessa hora que Deus te usa muito mais do que quando você estivesse animado. E aí, é daí que você está ali e você começa, glória, glória, glória. Daqui a pouco a pessoa que está ali, às vezes querendo desistir, parar, vai olhar para você e falar assim, eu quero ser igual aquela irmã. Está glorificando a Deus, quero ser igual aquele varão, está glorificando a Deus, tá? Então, o obreiro e o culto envolvem essas três características. Deus, Ele quer salvar almas, você tem que estar ligado nisso. Será que Deus vai salvar essa pessoa? Vamos recepcionar, vamos levar para dentro, tá? Deus quer edificar e quer usar você no culto. Ah, mas o pastor está lá. Não, irmãos. Deus, aleluia, Ele quer usar todos os seus vasos na obra. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, Deus quer usar a pastora como instrumentos para edificar vidas no período do culto. As almas vão ao culto para receber a palavra, a presença e ser edificados, tá? E o corpo de obreiros e o pastor tem essa missão de cuidar do ambiente espiritual, preparar o culto, não só no ambiente espiritual, mas físico, tá? Os obreiros têm que ser dinâmicos. Olha, vou olhar aqui, vou no banheiro, será que está faltando alguma coisa? Ou chegou alguém, vou te levar lá, dá uma olhada no carro. A pessoa que está dentro da igreja, ela chegou com o carro, quem é do bairro ali não vai ficar preocupado que vão pegar o carro, mas a pessoa que vem visitar, que muitas vezes não vem ali sempre, fica preocupado, será que tem alguém arranhando meu carro? Quando a pessoa percebe que o obreiro está cuidando do carro, ela nem olha para fora, ela fala, não, tem um obreiro cuidando. Então a pessoa, vou ficar ligada no culto, então ela não se preocupa com o carro. Enfim, então esses detalhes são muito importantes para que o culto de adoração a Deus, ele venha a ser produtivo, tá? E isso, dentro desse método, né, deve começar a ser aplicado. Nós estamos aqui através desse vídeo, porque não conseguimos reunir a todos, e até mesmo eu e a pastora Maria na correria, não conseguimos mais marcar um horário exato. Nós precisamos organizar o nosso culto. Famílias estão vindo, todos os cultos estão vindo almas, e nós temos que saber receber e cuidar dessas almas, tá? Às vezes a pessoa vai conversar com uma outra pessoa fora da igreja, estou dizendo de obreiro. O obreiro de uma igreja, ele deve saber onde congrego, a minha igreja, a igreja que eu congrego lá porque lá a presença de Deus é manifesta, lá fala de Jesus, lá a igreja espera Jesus voltar, espera o arrebatamento da igreja, é uma igreja que trabalha com as famílias. O obreiro tem que ter a sua raiz, tá? E quando for falar para alguém, não indique outra igreja, indique para onde você está ali no bairro que você mora. Vamos lá na nossa igreja, vai ter um culto abençoado hoje lá, o pastor Tojo vai pregar, ele tem a voz de taquara rachada, mas ele prega, tem unção, tá? Então, vamos convidar o povo para vir cultuar a Deus na nossa igreja, porque nós sabemos que a presença de Deus é manifesta, e que Deus usa você como instrumento, obreiro, obreira da casa do Senhor, amém? Quer falar, pastora? Amém. O obreiro, e aí no caso, eu sei que é mais voltado para os obreiros, mas caso os membros também assistam esse vídeo, quando você tiver uma oportunidade, nunca diga que não está preparado.
Ou nunca desabafe no microfone. Se você tem uma dor ali, tem uma angústia, precisa falar, espera acabar o culto, no final, nos chame. Ali você conversa, nós vamos fazer uma oração por você. Deus, ele vai confortar o teu coração. Mas no microfone não. Por quê? Porque o nosso foco é edificar, é ganhar almas, é trazer as pessoas para a presença do Senhor. Então, se nós começar ali, primeiramente, se eu pegar o microfone e eu falar, eu não sei pregar, pronto, acabou. Ninguém mais vai prestar atenção na mensagem. Se eu sei ou se eu não sei, Deus é que sabe. Se Deus me deu a oportunidade para mim pregar, o meu dever como servo é somente obedecer e abrir a minha boca. Outro sim, você quer passar a prova sentindo a presença de Deus, começa a dizer sim para o Espírito Santo. Começa a dizer sim para aquilo que Deus colocar diante de você. Porque às vezes Deus usa o pastor para colocar algo para você fazer e você se acha tão pequenininho, tão inferior. Ah, Senhor, mas eu nem participo tanto dos cultos. Ah, Senhor, mas eu não estou lá. Ah, Senhor, eu não estou em condições. Ah, Senhor, minha vida está assim. Deus não está perguntando como é que está a tua vida. Lembra de Moisés? Deus não estava preocupado com o jeito que Moisés estava naquele momento. Deus havia escolhido Moisés e era ele o libertador. Então Deus, da mesma maneira, ele te escolheu e ele tem colocado as ferramentas diante de ti. Aí você precisa escolher qual daqueles homens você é. É aquele que vai granjear os talentos ou é aquele que vai enterrar por covardia? Deus não conta com covarde. Se ele está colocando algo nas tuas mãos para você fazer, é para você. Abre o culto 30 minutos. Deus já te deu bagagem já para você orar os 30 minutos. Prega a minha palavra. Deus já te deu bagagem para você pregar a palavra dele. Se for um testemunho, é porque ele quer te usar no testemunho. Se for um texto, ele vai te usar naquele texto. Mas faça a vontade do Senhor. Louva o meu nome. Ah, Senhor, não sei estar com a rachada, igual o pastor hoje falou, mas louva. O Senhor quer te usar. Vai ter pessoas ali, vai ter alma ali que vai necessitar daquele louvor para poder Deus trabalhar na vida dela. Às vezes você coloca tanto impedimento para poder fazer a vontade de Deus, por isso que esse peso espiritual, ele te consome, você não consegue reagir, algo te prende. Começa a dizer sim para o Espírito Santo, deixa ele te usar da maneira que ele quer te usar, é na sua pouca força mesmo. Deus não precisa de muito, Deus só precisa de um servo na posição. Lembra daquele exemplo que eu sempre costumo dar do copo d'água? Você pode colocar o copo ali com a torneira aberta, se ele não estiver debaixo não vai encher, mas se você coloca o copo ali com a torneira pingando, pode demorar um pouquinho, mas vai chegar uma hora que vai transbordar. Então é assim muitas das vezes. Deus está ali no contra-gota ali sobre o teu ministério, sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, mas você não entende. Muitas das vezes você quer recuar e o Espírito Santo está dizendo não, é para avançar. Então começa a dizer sim para o Espírito Santo, amém? Outro sim. Se você fizer o apelo, de repente você está ministrando e ali no momento o pastor fala assim, ó, faz o apelo, aí você vai fazer o apelo. Irmãos, tu não precisa ficar nessa igreja não, viu? Pode aceitar Jesus, porque aqui eu estou te oferecendo Jesus, não. Se Deus levou a alma ali na igreja, é porque é ali que Deus quer que ela fique, irmãos. Deus aqui está me mostrando que tem pessoas aqui nessa noite para aceitar Ele, e eu quero saber da parte do Senhor Jesus, quem nessa noite quer fazer essa aliança, quem nessa noite quer aceitar o Senhor como Salvador da tua alma. A pessoa levantou a mão, meu irmão, amém, Pai Senhor, a partir de hoje, escuta aqui, ó, quinta e domingo, o horário é tal, abraça a alma mesmo, porque se ela foi ali é para isso. Aí você fala assim, não, irmão, não quiser aqui é só Jesus, irmão, procura uma outra placa, uma outra igreja, irmãos, porque placa não salva. Pronto, você acabou de expulsar uma alma que Deus trouxe ali para aquela casa. Mas a gente fala, não, irmãos, é aqui mesmo, nós vamos marcar para nós ir lá na sua casa. Ou, irmãos, o culto aqui quinta-feira é às 19 horas, viu? Seja bem-vindo. A igreja toda abraçar, aquela pessoa vai se sentir acolhida e ela vai ter desejo, vai ter sede na obra do Senhor. Amém? Então Deus, Ele colocou nós ali, foi para ganhar almas, para edificar. Não para falar, irmãos, aceita Jesus e vai para outro ministério. Não, é para aquele ministério mesmo, né? Faz me lembrar muito da irmã Maria. A irmã Maria, não fica. A irmã foi liberta de tudo. Deus salvou ela para a glória dele. Amém? Então não existe causa alguma impossível para Deus, não. A gente tem que parar com isso. Nosso Deus é o Deus do impossível. E se Ele colocou nós ali, é ali que Ele vai salvar, vai libertar e vai edificar vidas como Ele tem trago. Amém? Amém. Então, como a pastora Maria falou, o obreiro, a obreira,
deve estar preparado, tá? Imagine, chega uma alma, como eu falei, quer ouvir, quer receber, quer ser renovada. Mas aí, quando dá oportunidade para a obreira, para o obreiro, diz assim: ai, irmãos, eu nem me preparei para cantar. Irmãos, eu não queria nem oportunidade. A pessoa que está ali veio para ouvir, está dizendo assim: eu quero Deus. Eu quero ver esse Deus, eu quero ouvir esse Deus. Mas quando a obreira tem oportunidade, joga um balde de água fria na pessoa. Porque diz assim: ai, eu nem queria louvar. Ai, passei prova lá não sei onde, hoje eu não queria nem ter oportunidade. Aquela alma que está ali vai dizer: eu não vou nem ficar nesse culto. Os obreiros daqui estão pior do que eu. O obreiro deve sempre estar preparado. Nosso irmão vai louvar. Ô glória, já tinha um louvor preparado, irmãos. Em casa eu já preparei um louvor, Deus vai falar com alguém hoje. Ó, como faz a diferença. A pessoa que está ali vai dizer: é comigo, é eu que quero ouvir Deus falar. Você vê como um obreiro preparado, tá? Faz a diferença. Não preparei louvor. Será que você não conhece nenhuma passagem da Bíblia? Porque o obreiro, ele tem o dever de ler a palavra, orar e jejuar. Tem dia que não dá para jejuar. Ora, às vezes bem pouco, por causa do trabalho, sai de manhã, corre aquela correria, consegue orar. Quando chega na igreja, ora 30 minutos. Mas a palavra, ele ouve todo dia. Você está sempre... Será que nenhuma passagem bíblica você conhece? Tem um livro com 66 livros. A Bíblia possui 66 livros, tá? Será que você não vai abrir a Bíblia e não vai cair em lugar nenhum? Então, o obreiro, a obreira, não tem um louvor. Irmãos, hoje eu vou ler uma palavra aqui. Livro de Daniel. Todos os irmãos conhecem, uma palavra conhecida. Mas Deus vai falar com alguém hoje aqui nesse lugar. E aí você deixa Deus te usar. Você lê, você ouve, você prega, você ora. Você está cheio da presença de Deus. Na hora que Deus quer te usar, você fica em dúvida. Será que é Deus? Vou falar de Daniel. Será que é Deus? Irmão, você está cheio do Espírito Santo. Abra sua boca e deixa Deus te usar para salvar almas, para edificar e para avivar a igreja. Amém? E é uma bênção de Deus. O vídeo vai ficar muito bom, né? Todo domingo nós vamos dar um vídeo de instrução para os obreiros. Hoje o tema foi o obreiro e o culto, tá? Então seja uma obreira preparada, seja um obreiro preparado, porque à noite no culto de domingo e de quinta-feira, almas virão ao culto, pessoas virão para ouvir a palavra de Deus. E eu quero contar com você, sabe por quê? O pastor, tá? Vou colocar uma pastora também. O pastor, ele é o líder espiritual, mas já dizia um pastor ancião que os obreiros são as pernas, e os braços do pastor. Ok? Os obreiros são, faltou mais, as pernas e os braços do pastor. Imagine comigo um pastor sem braço e sem perna. Ele não consegue ter obras e não consegue ir a lugar nenhum. Então, se você é um obreiro, uma obreira que ama este ministério, nos ajude, seja os nossos braços para abraçar essa causa.
seja também as nossas pernas para ir aos lugares. E eu tenho certeza que juntos nós iremos edificar no reino de Deus e ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Eu vou encerrar com oração, louvando a Deus pela sua vida, homem e mulher de Deus, da Assembleia de Deus, Ministério Chácara São Silvestre. Bendito Deus e eterno Pai, eu quero louvar a Deus pela vida de cada obreiro, cada obreira do nosso ministério, ao qual o Senhor nos confiou para edificar o Teu reino ali no Bosque do Sol, na Rua Amélia Casal. Deus, eu quero te pedir que na Manacando e a Ceia, o Senhor promova um avivamento através dos obreiros, das obreiras, do Ministério Assembleia de Deus, Chácara São Silvestre. E que quando almas há de entrar por aquelas portas, essas almas sejam edificadas, sejam cheias da presença do Teu Espírito, ó Deus. É que nós oramos, clamamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Sim.